Bem, pessoal, então, hoje, né, a, a parte que eu vou estar falando, né, o que eu vou apresentar aqui para vocês, precisa do conteúdo das aulas anteriores, né. Então, aqui só para relembrar, né, o que que a gente viu? A gente viu a parte de ajuste. Deixa eu voltar no começo dessa aula aqui, só para... Deixa eu relembrar aqui, né. A gente viu, estava vendo o ajuste de curvas, né? A gente viu regressão linear com o método dos mínimos quadrados. Disso vocês lembram? Sim. Ah, então tá bom. Olha o Felipe Martins aqui. Pronto. Então a gente tinha visto lá a regressão linear com mínimos quadrados e vimos linearização, né? Essa aulinha aqui de linearização e essa última que eu coloquei foi de polinômio de segunda ordem ou ordem superior, né? Então, tudo isso daqui é da parte de ajuste de curvas, né? A gente aprendeu a regressão linear com o método de mínimos quadrados, que era o quê? Era minimizar o chamado Qi quadrado, né? O que é o Qi quadrado? É você pegar a sua função de ajuste e ir lá nos seus pontos experimentais, né? E ponto a ponto ver qual é a diferença do resultado da função de ajuste naquele ponto, né? Calculado para aquele ponto, e o valor experimental que você tem de fato ali. E aí você pegar essa diferença e elevar ao quadrado, né? Aí você faz a soma disso tudo, que você tem o erro global, né, ou Qi quadrado, e aí você quer minimizar esse erro total. Essa era a estratégia, não é isso? Pois muito bem, então a gente aprendeu a fazer o método de regressão linear com mínimos quadrados, e vimos que tinha outros casos que não eram lineares, mas que eram linearizáveis. Tudo isso está lá na aulinha, né? E aí a questão é a seguinte: que tipo de linearização que a gente pode usar, né? Então essa é a questão que está colocada lá nessa aula de linearização e como resolver esse problema, né? Primeiro para ver se é linearizável e depois, feita a linearização, fazer o ajuste adequado. Hoje a gente vai ver, na última aula que está lá gravada, né, tá o ajuste polinomial, né, para polinômios de ordem 2 ou superior. Então só a estratégia é a mesma do método linear, tá, gente? Só que agora, ao invés de ter... Antes a gente tinha isso aqui, ó. Essa era a nossa função de ajuste, quando era um ajuste linear, né? Agora a gente tem um ajuste polinomial. Vamos pensar em um polinômio de grau n, né? Seria isso aqui, né? A cara do polinômio. E, vamos pegar aqui, ó, esse gráfico, tá vendo? Em amarelo aqui, ó, a gente tem os pontos experimentais. Um ajuste linear daria isso daqui, né? Um ajuste com polinômio de segunda ordem daria um arco de parábola. Terceira ordem vai ter vai ter uma troca aqui de, como é que chama isso, gente? Vai ter uma inflexão aqui, né? Vai ter um ponto aqui de inflexão. Aí, à medida que você vai aumentando a ordem do polinômio, ele vai ficando mais tortinho, né? E você pode aumentar indefinidamente? Não. Se você tem n pontos, o maior polinômio que você pode usar aí para o ajuste é um polinômio de ordem n-1, né? E aí, com esse polinômio de ordem -1, por exemplo, nesse caso que são 11 pontos, polinômio de 10ª ordem, tá vendo que ele passa em cima de todos os pontos? Bonitinho, né? Mas essa função de ajuste não tem cara de nada, né? Não dá para imaginar alguma coisa que se comporte dessa forma aqui, toda tortuosa, né? Então, pelo bom senso, assim, a gente diria, talvez deixa eu ver, para pegar essa tendência aqui, né, eu diria que tem umas 3 inflexões aqui, né, então a terceira ordem não é o suficiente, mas a quarta ordem dá conta disso, né. Tem que aparece 3 inflexões. Então tá jóia, o polinômio de quarta ordem talvez seja a melhor opção aqui, né. E aí como que é feito isso?
regressão polinomial. Essa é a função de ajuste, né? No nosso caso lá, se a gente escolher um polinômio de ordem m, né, ordem 4, o m aqui vai ser igual a 4, né? Então a gente teria o termo em x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x à primeira e sem x. Não é isso? E aí a ideia é isso, ó, cálculo o erro. Faz o valor experimental menos a função polinomial calculada naquele x, né, que seria o valor de x experimental, e faz a diferença para o valor de y experimental. Né? E aí você quer minimizar esse erro. O que vai acontecer? Minimizar significa ter a derivada, né, no ponto de mínimo lá, as derivadas todas iguais a zero. Né? Lembrando que o que a gente pode mudar aqui é o valor dos coeficientes do polinômio. Né? Com isso a gente fica com uma, por exemplo, aqui se a gente tiver com um polinômio de ordem 2, que é o caso, né? Esse polinômio aqui é só ordem 2. A gente fica com 2 mais 1, 3 equações linearmente independentes aqui, que a gente pode melhorar, né? Tipo, esse 2 aqui a gente pode tirar, porque não faz diferença, né? Se isso aqui é igual a zero, não é por causa do 2, né? É por causa desse somatório aqui, que é igual a zero. Então pronto, aí essa equação vira isso, essa outra vira isso, né? E aí pronto, o que a gente tem? A gente vai ter um sistema de equações aqui, né? Linearmente independentes, e aqui está o lado direito dessas equações, e eu posso até montar isso daqui como dá para fazer matricialmente, né? Você pega uma matriz que é formada aqui ó, por n, somatório de x quadrado, essa é a primeira linha da matriz, né? Segunda linha, somatório de x quadrado, x ao cubo. Terceira linha, somatório de x quadrado, x ao cubo, x à quarta, né? Isso aqui é polinômio de grau 2, né, que a gente está fazendo. Muito bem, esse n aqui, gente, na verdade é o somatório de x elevado a zero, né? Então, olha que interessante, isso daqui, você tem aqui, a somatório das potências de x aqui na matriz, né? Seria de x elevado a 0, a 1, a 2, aqui de 1, 2 e 3, 2, 3 e 4. Percebe que é crescente a potência de x assim e também assim, né? Então isso é fácil de automatizar. E do lado direito aqui da equação, também, ó, aqui na linha que começa com a potência zero do x, né, aparece a potência zero do x também, multiplicando y. Aqui, primeira potência, naquela linha que começa com o somatório da primeira potência de x. Aqui a segunda potência, tanto aqui quanto aqui, né? Então, dá para fazer uma matriz com o somatório das potências de x, aqui em ordem crescente, multiplicando um vetor, que seria o quê? O vetor seria um vetor coluna aqui, né, gente? Igual a A0, os elementos do vetor A0, A1 e A2. Porque ele aparece aqui, 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 né? Então seria uma matriz, vamos chamar a matriz S, com os somatórios aí, né? Que multiplica um vetor A, que contém os coeficientes do polinômio, né? Igual a um vetor B, que é esse vetor coluna aqui, ó. Né? Você fica com o sistema linear aí, usa a álgebra linear basicona e resolve esse sistema. A solução dele vai ser justamente porque isso daqui, valores experimentais, a matriz S são valores experimentais, o que você quer descobrir é quem é o polinômio, ou seja, quem é a 0, a 1 e a 2. Né? Você vai fazer resolvendo esse sistema. Bom, tudo isso está lá na aulinha, tá, gente? Na aula de ajuste polinomial. Mas, enfim, olha esse exemplo aqui, que bonitinho, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos. 16 pontos a gente digita aqui, né? E aí faz o ajuste, bacaninha, escreve lá o programinha, né, que
pega e transforma essa matriz. Aqui já é o de ordem 4, né? Mas é a mesma coisa, gente, ó. As potências crescentes aqui, é tudo fácil de programar, né? Aí tá até o programa bonitinho, ó, vocês vão gostar do programa que tá na aula. Bom, mas enfim, vai ser sempre assim? Vocês acham que a gente vai trabalhar com... A gente já trabalhou aqui com, sei lá, 11 pontos, 12 pontos, agora tem quantos? 16 pontos. Você acha que é isso que vocês vão encontrar na vida de vocês, como físicos? Não, né? Normalmente, gente... E aí deixa eu mudar aqui pro foco do que eu quero falar para vocês. Normalmente o que a gente tem... Cadê? Aqui, ó, o que a gente tem é conjunto de pontos, né, que são resultado de medidas experimentais. E essas coletas muitas vezes são automatizadas. Você coloca lá um sistema, né, que você programa ele para fazer a coleta de dados. E aí você não vai ter nem 10 nem 20, você vai ter dezenas, centenas, milhares de pontos experimentais lá para fazer análise. E aí você não vai digitar esses pontos, né? Como que esses pontos são gravados? São gravados num arquivo de dados. Né? Eles são gravados num arquivo de dados que nada mais é do que um arquivo TXT ou um arquivo CSV. Vocês já viram um arquivo desse, gente? Um arquivo que são só valores, assim, dados, não é planilha do Excel, não é documento do Word, nada disso. É um arquivo TXT, vocês já viram um arquivo desse jeito? Eu tenho esse tipo de arquivo quando eu faço uma dinâmica molecular na minha iniciação, que ele me solta, por exemplo, eu faço uma indentação num grafeno, e esse arquivo ele me gera as forças que foram aplicadas, por exemplo. É um outro formato, não é TXT, não. Tá. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver, um que não assuste muito vocês. É ponto .dat, acabei de olhar. Ponto .dat, aham. Tá, joia. Esse aqui não vai assustar muito vocês, não. Deixa eu ver se consigo colocar na tela aqui para vocês. Acrescentar mais uma janela aqui. Como é que chama? Teste. Aqui. Joia. Bom, gente, esse é um arquivo aqui, ó, de dados de saída. Eu fiz uma simulação, né? E aí, nesse dado de saída, ele me diz o seguinte, estou simulando uma população lá de macacos, né? Eles começam a interagir entre si, ter filhos e tal. Aí começa com uma população, e eu quero saber o seguinte, daquelas famílias originais, quantos descendentes de cada família ainda tem? Ok? Então, você começa lá com 630 famílias, e tem famílias que vão sendo extintas, porque os descendentes começam a ter doenças, não conseguem chegar à idade de reprodução, enfim, a história é triste, né? E aí, com o passar do tempo, vão sobrando menos famílias, tá vendo aqui que o número vai só diminuindo, né? Mas aí pensa o seguinte, eu estou fazendo uma simulação de população de macacos ao longo do tempo, assim, né? Se cada valor aqui de tempo for um mês de vida, quantos meses vocês acham que eu vou precisar para pesquisar, para simular aí gerações e gerações de macacos? Até chegar na extinção total dos macacos. Olha isso. Bom, resumindo, vamos lá para o final do arquivo.
Eu quis simular até 10 mil meses, né? Mas não, eu fui menos que... Antes disso, a população já se acabou. Olha lá. Mas pensa só, 5.550 dados, né? Então, isso é uma coleta automatizada, né? Como que eu pego esses dados aqui, vamos chutar, digamos que o macaco tivesse sobrevivido até o final, né? 10 mil linhas, e como é que eu faço a análise disso daí? Como é que eu faço o gráfico disso daí? Aqui, usando o Python. Então... desculpa, gente, eu não sei se estava aparecendo para você. Estava? Tava Tava, nada, né? tava sim. O arquivo? Tava? Tava. Que bom. Ok. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a maneira de fazer isso, tá? Bom, eu peguei aqui, gente, busquei na internet aí, dados reais de experimentos feitos, experimentos de física, experimentos clássicos, assim, né? Então, por exemplo, de um gás, né? Pegar um gás a temperatura constante, vai aquecendo o gás e ver como é que está, vai aquecendo, comprimindo o gás e ver como é que varia a pressão e o volume, né? Que mais? Pegar aquele experimento de resfriamento de Newton, que você pega um líquido quente, por exemplo, né? E coloca ele no ambiente frio, ver como é que a temperatura vai variando ao longo do tempo, enfim. Eu criei aqui, ó, vários arquivos de dados. Eu baixei, né, esses arquivos de dados e coloquei como arquivos CSV, né? O que quer dizer CSV? Alguém sabe me dizer? É em inglês, é uma sigla em inglês, uma abreviação em inglês. Separated value, né? Exatamente. Comma separated values, ou seja, valores separados por vírgula, né? Que é uma das opções de formato de arquivo que até o Excel aceita, né? Então vamos ver como é que fica aqui, ó. O bom desse GitHub aqui, gente, é que ele tem umas facilidades. Por exemplo, quando eu clico aqui, ó, ele pega aquele arquivo CSV e mostra assim como uma tabelinha bonitinha, tá? Então aqui, ó, volume em mililitros para um gás, né? E a pressão em quilopascal. Muito bem. Aí você tem a opção de mostrar ele raw. O que quer dizer raw? Quer dizer cru, sem firulas, sem maquiagens. Então tá bom, vamos lá, o raw. O arquivo é assim, ó. Então, tá vendo? Isso daqui é uma linha do arquivo. É a linha de título. Ela pode existir ou não, né? É bom colocar para a gente identificar. E aí depois vem os valores, né? Então, o primeiro valor medido de volume foi 5,0 e o primeiro valor medido de pressão foi 187,3 kPa, né? E assim vai, o segundo par de valores, terceiro par de valores. Aqui tem pouco, né? Pouquíssimo. Só para a gente visualizar legal aqui, ó. Mas aí se a gente for para o resfriamento de Newton aqui, ó, aí já tem bastante. Tem bastantão, né? Muitos valores. Bom, como é que eu faço com isso? Eu tenho lá um conjunto de dados que está em algum repositório na internet, no caso aqui no GitHub, né? Eu quero pegar esses dados e trabalhar com esses dados. Eu quero plotar o gráfico desses dados. Eu quero, se for o caso, se for tem uma cara de reta, assim, na hora que eu ploto os gráficos, eu quero fazer ajuste linear desses valores, né, para ter a equação mestra ali, a equação que reproduz equação mestra, não, desculpa, a equação que reproduz aquele comportamento, né? Como é que eu faço isso? Tadã, hoje vocês aprenderão. Então, eu coloquei aqui, ó, dados com os quais podemos trabalhar. Estão no repositório GitHub,
que eu criei para a nossa disciplina, né? Então, o que vocês vão fazer? Escolher um desses arquivos de dados, escolhe pelo nome, tá, gente? Na hora que você entrar lá, nesse link que vai abrir aqui o GitHub, né? Opa, vou voltar lá. Escolhe um desses daqui, disponibiliza aí só 4 para facilitar a vida de vocês, tá? Pra vocês gastarem muito tempo escolhendo, né? E não faz diferença, tem muito pouco ponto, o trabalho para programar é o mesmo, tá, gente? Não é o número de pontos que importa aqui, não. Deixa eu só falar o que tem, né? Os valores de P e V para um gás a temperatura constante, valor de temperatura e tempo para o resfriamento de Newton. Lembra o experimento das ondas na corda? Vocês fizeram esse experimento em Física 2? Física Experimental 2? Sim. Então. Aí, o que a gente tem? Para ondas estacionárias, tem aqui o gráfico de velocidade da onda versus densidade da corda, e tem outro aqui de valores, o experimento da onda estacionária, né? Mas aí o que você muda, ao invés de ser a densidade da corda, é a tensão aplicada à corda, tá? Então você tem lá dados de velocidade e de tensão. Como que a tensão muda com a velocidade? Velocidade muda com a tensão na corda. Ok? Então tem esses 4 conjuntos de dados para vocês trabalharem. Ok? Então, basicão, né, gente? Importar o NumPy e importar o PyPlot lá do Matplotlib. É o que a gente sempre está usando, né? Então, gente, primeira coisa aqui, ó, eu escolhi aqui uma variável chamada repo, que vai ser o quê? O nosso repositório de arquivos dos dados. Onde que estão, esse endereço aqui que está por trás, ó, tá vendo? Do GitHub ali. Na verdade é um pouquinho diferente daquele endereço, porque tem a opção raw aqui, tá vendo? Que é onde estão os dados crus, em vez de ser com maquiagem, né? Então, isso daqui é o repositório, tá? E eu vou fazer o seguinte, ó, vai ter uma variável chamada dados, né? Vocês estão vendo que é uma variável do tipo string, né? É um texto aqui, ó, tá entre aspas, né? E eu preciso, por exemplo, se eu escolhi lá cadê os arquivos? Se eu escolhi o gaspv.csv para trabalhar, o endereço completo na internet, né? Vai ser isso daqui, barra, e o nome do arquivo lá. gaspv.csv, né? Então foi isso que eu fiz, ó. No repositório, no repo, né? Eu adicionei o nome do arquivo que eu queria. Ok? Então, dados contém o quê? Endereço completinho de onde está meu arquivo de dados. Está nessa variável chamada dados. Ok? E aí é o seguinte, ó. O NumPy, ele tem uma funçãozinha aqui chamada loadtxt, que é especialmente para isso, para ler valores de um arquivo txt e o resultado da leitura, ele coloca na variável aqui. Como a gente vai ter 2 colunas, né, naquele arquivo, eu posso já fazer desse jeito aqui, ó. O Python aceita isso, né? Então, o primeiro valor vai ser valor de V, o segundo valor vai ser valor de P. E V e P vão ser 2 vetores. O V vem com tudo que aparece na primeira coluna, né? E o P vai ter todos os valores que aparecem na segunda coluna do quê? Do arquivo, né, que está lá no endereço especificado pela variável dados, que aparece aqui, tá vendo? Então, o primeiro argumento do load.txt vai ser o endereço do arquivo, onde que está. Se o arquivo tivesse no seu computador, no mesmo lugar que está, né, na mesma pasta em que está o seu notebook do Jupyter, seu notebook do Colab, você poderia escrever aqui diretamente o nome do arquivo, ele ia aceitar, né? Mas como o nosso está lá no repositório na internet, né, então a gente precisa do nome completinho até o nome do arquivo. Foi isso que a gente usou aqui. Bom, então, se o arquivo estiver baixado na minha máquina, eu consigo jogar o
o direcionamento de onde ela está? Consegue. Uhum. Sei lá, se ela estiver na minha área de trabalho, então, C2 área de trabalho, ele consegue pegar. Consegue pegar. Quer dizer, você que tem que passar isso para ele, mas ele reconhece. Ele Beleza, reconhece. tranquilo. Aqui se colocaria o caminho completo, né? Em geral, o que o pessoal faz é isso, né? Se é uma pasta onde vai estar todos os dados, coloca lá, tipo, de repo aqui, coloca pasta igual a, né? E aí você faz assim, né? Coloca o nome acrescenta aqui o nome do arquivo. Se você estiver trabalhando com vários arquivos, vai trabalhar cada hora com um arquivo, né? Que aí facilita. Né? Bom, o segundo argumento aqui é o skip rows. Skip quer dizer pular, rows quer dizer linhas, né? Linhas de um arquivo. Então ele quer saber, quer que pule quantas linhas, ou seja, vai começar da primeira linha, da segunda, da terceira, quantas linhas eu posso pular? Lembra que lá no meu arquivo, a primeira linha especificava o que eu tinha em cada coluna, né? Dava o rótulo da coluna. Então eu quero que ele pule essa linha, porque essa linha não contém dados, não contém valores numéricos que vão me ajudar, né? Joia. E aí tem o delimiter, que é o delimitador. Se eu não colocar essa opção aqui, para esses nossos arquivos não vão dar certo, porque o padrão é que esteja separado ou por espaço ou por tabulação. Sabe quando você aperta o Tab aqui no teclado? Então, o Tab, na verdade, ele é um caractere, ele não aparece, mas ele é um caractere, né? E então, a gente teve que acrescentar aqui o delimitador, né? Tem que ficar entre aspas, pode ser aspas simples ou duplas, como eu coloquei aqui, né? E aqui, gente, o unpack true é uma opção, unpack igual a true, né? Se eu não tivesse colocado essa opção, eu não poderia escrever o resultado da leitura de cada linha, né, para variáveis diferentes. Se eu não tivesse colocado isso daqui, ele só iria escrever para uma variável. E aí depois você ia pegar essa variável, né, que ao invés de ser um vetor, ia ser uma matriz com duas colunas, e ia ter que dividir depois para trabalhar, né, valores de pressão, valores de volume, dividir em dois vetores depois, tá? Bom, aí eu coloquei aqui só o print V e print P, que é o resultado da leitura, né, para vocês acreditarem em mim, né? Vamos dar um Ctrl Enter aqui. Ah, sim, e aí depois eu peço para plotar V e P aqui, né, com X vermelho. Opa, aqui é Shift Enter, né, Ctrl Enter. Pronto, ó. Então aqui os valores de V, o que eu pedi para... V primeiro e P depois, né? Então aqui os valores de V, oxe, aqui ele está rodando pela primeira vez. Os valores de V e os valores de pressão. Será que está certo? Vamos conferir lá no nosso arquivo original, né? Então vamos ver, de volume é 5, 7,5, 10, 12,5, 15... vai de 2,5 em 2,5, começando no 5, terminando no 20, né? Vamos ver como é que era lá? Cadê? É isso mesmo, ele leu direitinho. A coluna do V, ele leu direitinho, né? A coluna do P começa aqui em 187, 127, vai diminuindo até o 49, né? Vamos ver o que deu lá. 187, 127, vai diminuindo até o 49. Certinho, né? E aí eu peguei e plotei aqui esse resultado aqui. Isso daí tá com cara de reta, gente? Vamos fazer ajuste linear nisso daí? O que vocês acham? Tem cara de reta isso aí? Não. Tem não. Ah, mas será que não? Pega uma reguinha aí e vê se dá. Dá nada, né? Não tem cara de reta. Mas será que é linearizável? Por exemplo, se for um decaimento exponencial, é linearizável. Né? Em vez de fazer um gráfico de... deixa eu ver o que eu tenho aqui. Você diz fazer VP, uma né? curva de ajuste? Isso. Mas para fazer essa curva de ajuste precisa da função, né?
Então, você precisa de colocar uma função para você pegar os valores que você quer encontrar dessa função. exatamente, a gente quer saber o seguinte, desculpa, aqui no nosso caso é volume, né? Volume e no Y é pressão. Pronto. Então, se for um decaimento exponencial, se a gente fizer log de P, né, ln de P versus V, aí vai dar uma retinha. Ou sei lá, pode ser, é difícil, né? Pode ser uma função tipo 1 sobre x ou 1 sobre x quadrado, que vira uma hipérbole, né? Pode ser também. Aí o que você tem que fazer, se for hipérbole, né? Aí é plotar 1 sobre y versus x, e aí ver se dá uma reta, né? Vai dar uma reta crescente. Não sei, precisa ver, precisa testar. Bom, gente, o fato é o seguinte, como que faz esse teste e como que faz para, uma vez linearizado, né, faz o gráfico mágico aí que lineariza seus pontos, descobrir qual é a função adequada para fazer o ajuste, né, se é uma função exponencial, se é uma função função inversa, se é uma lei de potência, enfim. Para descobrir tudo isso daí, vocês têm que assistir a aulinha lá de linearização, tá? E aí o que eu quero, que vai ser a tarefa para vocês, é escolherem pelo menos um daqueles 4 conjuntos de dados lá, né? Desses 4 arquivos de dados, fazer isso, de ler o arquivo, plotar o gráfico, e aí fazer o quê? A linearização, o ajuste da função linearizada e a obtenção da equação, da função que reproduz os pontos experimentais originais, a partir desse ajuste dos pontos linearizados. Tudo isso daí está explicado como que se faz na aulinha de linearização, tá? Mas tem que assistir as duas, né, gente? Tem que assistir aquela lá novamente, né, de ajuste linear e depois de linearização. E aí faz faz o teste para descobrir qual é a função que lineariza e depois faz o ajuste. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga, Júnior. É o seguinte, até pegando como parâmetro o que eu faço no meu projeto. Uhum. Eu pego os dados que eu tenho, eu jogo num programa que chama XMGrace, e lá no XMGrace ele já me plota o gráfico. Aí, beleza, o que eu quero fazer? Eu quero justamente encontrar isso que você falou, a curva de parametrização. Eu já sei, por exemplo, no meu caso, eu já sei qual é a equação que eu preciso utilizar para criar essa curva. E ao criar essa curva, por exemplo, a minha equação é A0 vezes x mais A1 vezes x ao cubo. Na hora que eu faço coloco essa equação, automaticamente o próprio programa me diz quanto que vale o meu A0 e o meu A1. Fazendo por programação, eu consigo ter essas informações também? O valor do meu A0 e do meu A1? Consegue também. Mas tudo isso que a gente está fazendo aqui, né, você poderia fazer com auxílio do XMGrace, do mesmo jeito, tá? Só que não seria uma coisa automatizada, assim, tá?
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, é que vocês não assistiram a aulinha lá, né? Vai ficar dando trabalho para o professor. Deixa eu ver aqui, linearização. Bom, aqui está o que eu usei na aula, né? Que é o seguinte, ó, esse conjunto de dados tinha essa cara aqui. Ok? Aí eu quero saber, puxa vida, mas isso é um decaimento exponencial ou é uma função inversa? Né, uma lei de potência? O que é isso daí? Né, pode ser uma lei de potência com um expoente negativo. Aí o que eu faço? Eu vou lá e ploto, ó, reta não é, né? Eu vou lá e ploto as opções. Aqui, ó, coloquei esse gráfico aqui com a escala logarítmica no eixo Y. Aqui, tanto x quanto y logaritmo. Aqui é função inversa, né? Eu peguei o eixo y e, na verdade, eu calculei 1 sobre y, né? Para ver se dava uma reta, não deu. E aqui 1 sobre x e 1 sobre y, também não deu, né? Qual que deu reta aí? Primeiro. Esse aqui, né? Semilog, ou seja, escala logarítmica só no eixo y. E aí, eu vejo que isso daí só é verdade se a dependência for desse tipo aqui, ó, for uma exponencial negativa. Que aí, aplicando aqui, né, log de y, aqui eu tenho log na escala y, né, vou ter log de y, que é o VR, igual a uma constante, né, aqui vai dar, né, log de uma constante, multiplicando, desculpa, log de uma constante, mais, na verdade, menos, né, menos t sobre RC. T é o eixo x, tá? O tempo. Né? Aí fica uma coisa linearizada, né? Então, eu vou ter, na hora que aplicar o logaritmo aqui, né, o ln aqui, eu vou ficar com menos TRC, né? Uma constante menos TRC. É uma reta, equação de uma reta, por isso que deu uma reta aqui. Então, tem que ser uma coisa dessa para reproduzir aquilo que eu encontrei. Dá para fazer isso lá no XMGrace. Você escolhe uma faz todos esses testes aqui, essa brincadeira com as escalas, e só essa daqui dá uma reta, você descobriu qual que é a dependência possível. Se fosse log-log, para dar uma reta, seria uma lei de potência, né? Então, teria que ter o tempo elevado a alguma potência para dar uma reta aqui. Aqui, só se fosse função inversa, ou seja, V de R fosse igual a, sei lá, uma constante dividido por A mais uma constante vezes o tempo. Aí isso aqui daria uma reta. Entendeu? Dá para fazer esses testes. Todos esses casos seriam linearizáveis. Dá para fazer lá no XMGrace. Respondi sua dúvida, Júnior? Sim, sim. Mas aí eu estava pensando em... Depois eu quero tentar fazer o teste de pegar essas informações que eu tenho e tentar plotar ela por programação e Uhum. a própria programação me falar quanto que é o valor do A0 o A0 e o A1 da função que eu estou querendo parametrizar. Uhum. Tudo isso está lá. Está lá na aulinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Ajuste linear por mínimos quadrados. Se você entrar lá, tem ajuste linear por mínimos quadrados e linearização de equações não lineares. Tem lá a aula, tem o notebook do exemplo e tem aqui o notebook com a função regressão linear. Olha, professor bonzinho, já deixou lá a função, o notebook com a função prontinho. Mas não sai contando por aí que o professor é bonzinho assim, não.
Bom, gente, ficou alguma dúvida do que eu estou pedindo para vocês fazerem? Não, eu, na verdade, tenho que ver o método lá para entender, mas eu acho que ficou claro o exemplo que você deu, hein? Uhum. Você podia só dar, pelo menos, não colocar um tempo muito curto para essa tarefa, até porque a gente precisa ver as aulas primeiro. Uhum. Eu ia falar a mesma coisa. Tá. Não, entregando hoje tá bom, gente. Pode ser 11h59, não tem problema, não. Eu tô brincando. Ah, tá. Bom, gente, é super rápido. Esse daí é rápido mesmo, porque já tá praticamente pronto. Vai pegar 2 receitinhas de bolo e juntar as duas para reproduzir. Vocês vão ver que a hora que você assistir a aula de linearização, o negócio tá pronto lá. Já tem um notebook prontinho. Até no sabadão Então, dá para entregar? oi? Até no sabadão dá para entregar? Dá, com certeza. Tá. Então, vocês, fora de brincadeira, vocês pegarem agora, né, assim que eu desligar aqui, vocês pegarem agora assistirem a aula de linearização, vocês vão falar assim, ai caramba, isso é fácil demais. E já fazem. Então, até sábado dá. Beleza. Beleza, até sábado então eu entrego. Aí, Uhum. aí você vai escolher mesmo qualquer um deles lá e... né? Pode escolher qualquer um dos 4 lá, né? Pode escolher qualquer um dos 4, pode até fazer com mais de um. Vocês vão se empolgar tanto, vocês vão querer fazer com mais de um. Beleza. Eu tô brincando, viu, pessoal? Vocês não vão se empolgar tanto assim, não. Boa pergunta, Tailane. É para compartilhar pelo Colab ou no Moodle? Eu acho que eu vou começar a fazer pelo Moodle, que aí fica mais organizado, senão me perco nos e-mails de vocês aqui. Eu vou abrir igual fiz como tarefa, né? Deixo lá como tarefa e vocês me entregam pela tarefinha. Tá ok? Beleza. Então tá jóia, gente. Bom, e qualquer coisa já sabem, né? Eu tô lá sempre no Discord, como é que chama, gente? Hangout? Hangouts, isso. Então eu vou finalizar aqui a gravação. Interromper a gravação.